quero louvar aqui a acertada e corajosa decisão do governo da presidenta Dilma de editar a medida provisória número 699, publicada no Diário Oficial da União de hoje, para pôr fim a um movimento político deliberadamente golpista, criado com a finalidade de perturbar a ordem pública. Eu me refiro a esse bloqueio criminoso que alguns condutores de caminhão quiseram impor às rodovias do país, procurando impedir a livre circulação dos cidadãos e cidadãs e provocar um desabastecimento nos municípios brasileiros. E digo condutores porque não os confundo, esses agentes políticos, com os nossos verdadeiros caminhoneiros, profissionais que trabalham duramente para transportar as riquezas do Brasil pelas nossas rodovias e que procedem com extrema responsabilidade no exercício das suas funções. Desde que foi anunciado esse movimento, que não conta com apoio de nenhuma das entidades de representação dos caminhoneiros brasileiros, esse movimento, que começou fraco e hoje está agonizando, se mostrou sem qualquer legitimidade política, seja pela falta de apoio total dos órgãos de classe da categoria dos caminhoneiros, seja pela pauta que o norteou. É gente que foi para a rua visivelmente instrumentalizada, sem uma reivindicação trabalhista, mas com o propósito de derrubar a presidenta da República. Então, é um caso inusitado de trabalhadores que organizam um protesto sem qualquer pedido em favor da categoria que dizem representar. Poucas vezes se viu coisa igual. A direita brasileira gosta de tratar a esquerda latino-americana pejorativamente como bolivariana, mas não consegue enxergar como o mesmo modelo de direita golpista que ainda existe neste continente, aí está a atuar. Aquela que usa de expedientes espúrios, como o bloqueio de rodovias e o desabastecimento, para tentar sufocar governos legítimos. É vergonhoso. Dessa maneira, a edição da medida provisória 699 vem impor a autoridade do Estado sobre esse movimento de cunho notadamente político. O uso de veículos para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação de vias passa a ser considerado como infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro, com multa de R$ 5.746, podendo o valor dobrar em caso de reincidência. Mas eu ouço com prazer o senador Aloysio Nunes. Senador Humberto Costa, vejo que o apelo à ordem e a indignação que Vossa Excelência manifesta em relação ao movimento dos caminhoneiros é uma indignação seletiva, porque eu não ouvi nenhuma palavra de ninguém do seu partido para condenar, por exemplo, as repetidas interrupções de tráfego nas rodovias, promovidas pelo MST ou pelo MTST, que são organizações teleguiadas pelo seu partido e financiadas com dinheiro público. O Stedley é um dos maiores pelegos do Brasil. No entanto, é ele o chefe do Exército a quem o ex-presidente Lula conclama para que entre em ação caso o Congresso, obedecendo à Constituição, venha decretar o impeachment do presidente Dilma. Veja, o presidente da CUT faz um discurso ao lado da presidente, na mesma linguagem, pegar em armas, ao lado da presidente da República. Esse MST promove um quebra-quebra tentando invadir o Palácio do Planalto, deixa
30 policiais militares feridos. E no dia seguinte eles são recebidos como chefes de Estado pela Presidente da República. Eu não vi uma palavra de indignação do seu partido quando, por exemplo, uma tal Via Campesina invadiu, depredou a sede da CNTBio, o órgão de Estado ligado à ciência e tecnologia, agrediu funcionários, depredou o ambiente. Nenhuma palavra, nenhuma medida do governo, nada, rigorosamente nada. Então, Vossa Excelência aqui faz um apelo à ordem de um governo que acomoda a desordem, quando ela é promovida por seus amigos. Vossa Excelência fala de uma greve com propósitos políticos e a greve promovida pela Federação dos Petroleiros. Esse pessoal que vem aqui no Congresso xingar senadores, que vem aqui, vai ao aeroporto em horário de trabalho para alardear palavras de ordem e agredir senadores que ali desembarcam. Promoveram uma greve, tem uma greve agora de desabastecimento de combustível no país, com os seguintes objetivos: contra a privatização da Petrobras, como se alguém estivesse querendo comprar a Petrobras hoje. Ela está sendo vendida assim aos pedaços na Bacia das Almas, mas não há ninguém querendo privatizar a Petrobras. E mais, exigem uma capitalização, veja que coisa aloprada. Um governo que não tem onde cair morto em matéria financeira, um governo que está hoje negativado, exigem do governo a capitalização de 30 bilhões de reais da Petrobras. Enquanto isso, para o abastecimento do país. São seus amigos, os amigos do seu partido, da Federação dos Petroleiros. Cadê a palavra de indignação de Vossa Excelência? E o apelo à ordem do PT? Obrigado. Senhor presidente, eu recebo a parte do senador Aloysio Nunes, mas dizendo claramente que nós estamos aqui debatendo principalmente o conteúdo dessa mobilização, que nada tem de luta por um atendimento de reivindicações específicas. Os próprios... Peço a Vossa Excelência que só não fale mais do que eu lhe dou a parte, mas seja breve. Quer dizer, quando a reivindicação específica, vale o quebra-quebra? Não vale. Em nenhuma hipótese vale quebra-quebra. Em nenhuma hipótese vale quebra-quebra. E nós temos nos levantado aqui, quando isso acontece, para criticar, para questionar e exigir que a ordem pública seja preservada, seja mantida. E a oposição aqui nos questiona, perguntando, dizendo que os movimentos sociais são financiados pelo dinheiro público. E quem está financiando? Esses caminhoneiros, pseudo-caminhoneiros, que estão fazendo uma mobilização de interrupção do fluxo nas estradas para pedir o impeachment da Presidente da República. Quem financia? Quais os movimentos que financiam? Não, se Vossa Excelência está questionando o financiamento dos demais movimentos, deveria ter essa resposta. Segundo, eu também não vi aqui da oposição nenhuma manifestação de revolta, de indignação, quando o governador do estado de Minas Gerais violentamente massacrou professores indefesos. Não vi essa do Paraná, do governo do Paraná, massacrou professores indefesos. Eu não vi aqui da oposição um grito de indignação, uma palavra que condenasse a atitude do governador daquele estado. Mas entendo, senhor presidente, que essa medida provisória vai, sem dúvida, permitir que nós possamos impedir o prejuízo à população em outras situações como essas. Então, acho que foi uma medida acertada, que a população está apoiando, que tem o apoio, inclusive, dos formadores de opinião nesse país, porque o que nós estamos vendo nos últimos tempos é um movimento claramente golpista. Esse ainda é um outro dado importante, porque reivindicações políticas, eu acredito que sejam até aceitáveis que os movimentos as façam, que demandem questões, mas defender um posicionamento que vai contra a democracia, vai contra a Constituição, que tem um papel claramente golpista, aí é exatamente a defesa da democracia que se interpõe.
Então, essa medida provisória vem com o objetivo de defender a democracia, de defender a sociedade, de defender os cidadãos. E isso não está sendo feito com nenhum tipo de violência. Ao invés das bombas e cacetetes que foram utilizadas lá no Paraná, nós não estamos vendo isso acontecer no desbloqueio que esses pseudo-caminhoneiros estão realizando. Mas eu escuto Vossa Excelência, senadora Fátima Bezerra. Senador Humberto, quero me associar ao pronunciamento que Vossa Excelência faz, inclusive destacando, né, o acerto da presidenta Dilma ao editar essa medida provisória, porque a pseudo-greve dos caminhoneiros, na verdade, mostrou ao país que o movimento, em momento algum, tem como objetivo, o que seria extremamente aceitável e legítimo, uma pauta de defesa dos interesses da categoria. Tanto é assim, né, que o movimento sequer logrou o apoio, né, da própria categoria. As entidades, né, que representam os interesses dos caminhoneiros em todo o país estão exatamente contra as manifestações, né, que eles estão realizando pelo seu desvirtuamento. É um movimento, sim, de caráter golpista. O movimento, repito, não tem nenhuma pauta que diga respeito aos interesses, aos direitos da categoria. Pelo contrário, o movimento vem, inclusive, na direção, né, de ferir a Constituição, né, de ferir a própria democracia, quando traz à tona o tema do impeachment, que todos nós sabemos que não tem viabilidade, né, pela falta, inclusive, de solidez, né, de fundamentação do ponto de vista jurídico. Ou seja, é um movimento, né, indefensável. Tanto é que, repito, não tem o apoio das entidades representativas da categoria e tampouco também da sociedade. E, por fim, dizer aqui que o movimento dos petroleiros, que hoje entra no seu 11º dia de paralisação, é um movimento feito com toda a responsabilidade, um movimento, inclusive, que tem apresentado não só a sua pauta do ponto de vista dos direitos funcionais, dos direitos dos petroleiros e petroleiras do Brasil, mas esse movimento deve ser, inclusive, aplaudido por todos nós, porque está preocupado, sobretudo, com a defesa da soberania da Petrobras. O que os petroleiros e petroleiras querem, nesse exato momento, é muito mais, né, chamar a sociedade para a necessidade que nós temos nesse exato momento de defender a soberania da Petrobras por tudo que ela representa na geração de empregos e por tudo que ela representa do ponto de vista de promover o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Senhor presidente, eu não quero abusar da tolerância de Vossa Excelência, mas concede uma parte, senador, só para, com a tolerância do presidente? Concedo, com o maior prazer. Não, apenas para manter o bom nível do debate, naturalmente eu quero, em nome da liderança do PSDB, complementando já a parte muito lúcido, contundente do senador Aloysio Nunes, permita-me, Vossa Excelência, repudiar os termos que estão sendo usados com pseudos caminhoneiros. São trabalhadores brasileiros que merecem respeito e que são trabalhadores mesmo, apenas talvez não sejam filiados aos sindicatos que são mantidos para financiar o projeto político do PT. E nem por isso deixam de ser caminhoneiros e passam a ser pseudos-caminhoneiros ou pseudos-trabalhadores. E não estão fazendo uma pseudo-greve ou um pseudo-protesto. O que existe, senador, ao meu ver, é um profundo sentimento de indignação ao ponto de segmentos não organizados. E Vossa Excelência faz uma pergunta: quem está financiando esse movimento? Encontre a resposta, Vossa Excelência, porque esse é um movimento espontâneo que nasce da indignação do povo brasileiro, que não suporta mais tantos desmandos. Agora, para entrar direto no tema da medida provisória, a medida provisória que Vossa Excelência enaltece e elogia da tribuna do Senado é a revelação mais clara da face autoritária do governo do PT. Porque, para o PT,
manifestação só vale quando é a favor do governo ou para alimentar as conveniências do governo. Quando tem uma manifestação que contraria os interesses do PT e pedir a saída da presidente, nada mais democrática. Nada mais democrático, nós temos pedidos de impeachment, nós temos processos tramitando na Justiça Eleitoral, faz parte da regra do jogo, tem amparo na Constituição, tem arrimo na legalidade brasileira. Quer dizer, quando é contra o governo do PT, aí vem uma medida provisória, um AI-5, um ato institucional, simplesmente um ato institucional, que nunca foi editado quando o MST, toda semana, todo mês, bloqueia rodovias no Brasil inteiro. Na Paraíba, o estado que aqui represento, não faz mais do que 15 dias, mais uma vez a BR-230 foi bloqueada. E durante todos esses anos, com todas as invasões, obstruções, interrupções de rodovias, não se viu o governo do PT agindo de forma tão draconiana, tão autoritária e arbitrária como acontece com essa medida provisória. Nós vamos ter a oportunidade de debater mais profundamente a medida provisória. Obviamente, estaremos, como a oposição brasileira, lutando pela sua derrubada, mas ela é o atestado definitivo da face autoritária do PT, que só admite manifestação quando é a favor do governo. Manifestação que é contra o governo tem que ser coibida, tem que ser proibida. E isso, naturalmente, não é democrático. Senadora, permite também, sucintamente, nessa discussão... Só peço brevidade. Serei bem sucinto. Eu só com peço razão, uma tolerância de alguns Vossa vão Excelência reclamar para eu pelo número depois de poder inscritos. concluir Mas como o é meu parte do debate, pronunciamento. eu sei que os colegas vão colaborar com a mesa também. Não, é que a polêmica é grande, senador Jorge Viana, e eu queria apenas trazer um dado que não foi arguído ainda aqui. Quando houve a paralisação de abril, os caminhoneiros saíram frustrados. Havia o aumento dos combustíveis, pleitearam melhoria no frete e não conseguiram, muito vagamente, alguns direitos secundários. Então, os caminhoneiros, uma classe muito sacrificada e está muito indignada. Esse dado também tem sido dito nas entrevistas dos líderes desse movimento, que isto também está sendo levado em conta para essa tentativa de paralisação ou uma parcial paralisação que fizeram. Muito obrigado. Senhor presidente, eu entendo que a oposição precisa decidir qual é a sua posição acerca do governo. No momento, é um governo que permite que a baderna se estabeleça, que sejam prédios públicos invadidos, estradas interrompidas. Então, é o governo da leniência com esse tipo de ação. Quando o governo se coloca firmemente para impedir que esse tipo de coisa aconteça, então é a face do autoritarismo. E, na verdade, para defender um movimento que se coloca contra a democracia no Brasil. E mais, mesmo esse movimento, mesmo essas lideranças, o governo se propôs a recebê-los e a dialogar com eles. E eles disseram claramente que não queriam nenhum tipo de negociação. A única coisa que queriam era a queda da presidenta da República. Então, realmente, é inaceitável, principalmente pela experiência histórica que nós temos. Foi um grande caminhonaço no Chile que viabilizou, entre outras razões, a oportunidade do golpe que derrubou Salvador Allende em 1973, financiado pela CIA, pela extrema-direita chilena, com o objetivo de desabastecer as cidades, de produzir um colapso. Por essa razão, faz muito bem o governo impedir que isso aconteça. Os verdadeiros caminhoneiros, aqueles que tinham uma pauta, que tinham reivindicações, que se organizaram, esses negociaram com o governo, tiveram parte da sua pauta, da sua agenda atendida e continuam a ter um canal direto com o Palácio do Planalto para tratar de outras demandas e reivindicações. Por essa razão, senhor presidente, eu quero dar como lido o restante do meu pronunciamento e, mais uma vez, dizer que a presidenta da República pensou, antes de tudo, no bem-estar da população brasileira, que não pode ser sacrificada pelos interesses políticos de determinados grupos instrumentalizados pela extrema-direita nesse país.